Me tire todas essas dúvidas. Afinal, temos um ETF à vista já aprovado nos Estados Unidos? Não é bem assim? O que aconteceu com o Bitcoin no dia de hoje? Parece que disparou e voltou tudo, hein? Primeiramente, boa tarde, Gabriel. Boa tarde para o Caio, meu grande amigo que estava aqui agora há pouco com a gente também, passando um pouco da sua visão do mercado, que com certeza ainda está assistindo aqui o canal. E, cara, falou certo, né? A gente quase teve o ETF aprovado hoje. Um dedo gordo lá dentro de um dos maiores jornais do mundo acabou tweetando durante a manhã que o ETF da BlackRock estava aprovado e logo depois a própria BlackRock veio e disse que não, ainda não. Temos alguns pontos positivos e alguns pontos negativos de toda essa história. Mas primeiro eu quero começar falando sobre um movimento que o ouro fez, que é algo que a gente já comentou na semana passada. De lá para cá, passado uma semana, o ouro subiu mais de 6%, ou próximo de 6%. Enquanto o Bitcoin, antes desse tweet, antes dessa falsa notícia, né, porque a fake news ela também mexe com o mercado, fake news também é uma notícia, o Bitcoin também estava subindo 6%, assim como o ouro, em um período de uma semana. O que mostra que, provavelmente por conta do momento geopolítico e da economia como um todo, os investidores estão correndo sim para reservas de valores, como o ouro e como o Bitcoin. E esses movimentos idênticos na última semana mostram isso. Mas voltando a falar sobre o caso da BlackRock, ainda não foi aprovado, mas muitos analistas dizem que essa aprovação no futuro próximo é quase que iminente, até porque outras custodiantes estão atrás dessa aprovação, estão evoluindo bem junto com a SEC. Então já dá para a gente ter noção de qual pode ser o movimento do Bitcoin quando essa notícia for de fato verdadeira, né, Gabriel? Não, exatamente. Eu já venho falando sobre isso há algum tempo. A SEC, parece que em 2023, declarou aí as suas piores intenções com o mercado de criptoativos. Então nós temos uma briga aí entre um regulador e todos os prestadores de serviço para este mercado de ativos digitais. Mas parece que é um avanço que, como você bem mencionou, é iminente. Inclusive, eu desconfio que já tem ali aquelas notas prontas, o pessoal, você mencionou o dedo gordo, foi lá e tuitou. Eu acho que já tem alguma coisa aí, alguma informação rolando no mercado que talvez essa aprovação ela aconteça em um futuro próximo, ou que a SEC realmente abra essa possibilidade da negociação de ETFs. O quanto isso é transformacional para o mercado de criptoativos? Eu gostaria de entender da sua visão, que acompanha este mercado com bastante intensidade, o porquê qualquer mudança em relação aos ETFs negociados nos Estados Unidos, a possibilidade de negociar ETFs à vista lá nos Estados Unidos, pode mexer tanto com a precificação do Bitcoin, porque realmente foi uma disparada, quase não, 10% aí nós chegamos a subir no dia de hoje, então o mercado parece que está esperando por essa notícia, está ansiando por essa notícia. O quão transformacional seria essa tomada de decisão, essa aprovação dos ETFs à vista? Ótima pergunta. Você mostrou aí no gráfico para a gente o gráfico de mercado futuro do Bitcoin, onde ele atingiu $29.900, mas o mercado spot ele chegou a bater os $30 mil. Posso até mostrar uma análise gráfica em relação a isso depois, que é bastante interessante. Fica à vontade. Mas antes, Daqui a pouco a gente respondendo traz. a sua pergunta sobre o interesse que pode trazer, né? Hoje a gente vê diversos players institucionais querendo entrar no Bitcoin. Existe um interesse por trás dessas empresas, mas a falta de confiança, por questões que aconteceram no passado, como por exemplo a quebra de corretoras, como hacks que aconteceram dentro de carteiras, impossibilitam que esses players entrem no mercado com a força que eles gostariam, com o dinheiro que eles gostariam. Quando a gente tiver as maiores custodiantes do mundo entrando no mercado, provendo esse serviço de custodiar os ativos para esses players, a gente vê um aumento de interesse institucional na moeda. Consequentemente, o varejo acaba vindo atrás também. Mas é algo que os investidores estão de olho e quando esses ETFs, mas é mais provável que quando eles forem aprovados, com certeza vai entrar muito dinheiro, tanto institucional quanto do varejo. Eu peço perdão, fazendo uma correção aqui, eu estava com o gráfico BTC-USDT, uma comparação que eu normalmente faço por aqui. Agora sim, BTC-USD, BTC aqui, dólar norte-americano, cravado nos 30 mil, hein? Inclusive, cravado nos 30 mil dólares. Cravado nos 30 mil, inclusive quero falar um pouco sobre esses números cabalísticos que aparecem às vezes no mercado, uma barreira meio que psicológica nestes 30 mil dólares, né, Fernando? Uma barreira psicológica, e eu quero mostrar isso no gráfico pra gente, que dá para fazer uma análise muito legal em cima disso. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês nesse momento.
Primeiro, o gráfico que eu quero mostrar aqui, eu vou mostrar o gráfico do USDT também, né? Mas a gente pode fazer no USD, a diferença é muito básica. Mas antes da gente chegar aqui nessa região de 30 mil dólares, algo que eu queria mostrar aqui para a gente é a forma que os investidores estavam acumulando Bitcoin antes desse movimento acontecer, que foi da mesma forma que eles distribuíram Bitcoin nessa mesma região de 30 mil dólares. Vamos voltar aqui no tempo um pouco, lá para junho, julho, quando a gente estava nessa região de 30 mil dólares. A gente viu um movimento muito interessante de distribuição de vendas desse ativo. Eu quero que vocês percebam o movimento que o Bitcoin fez aqui, toda vez que ele chegava aqui nessa zona. A gente fazia um topo acima dela, com volume acima da média, depois novamente um topo acima dela, com volume acima da média, um topo acima dela, com volume acima da média, sempre falhando no rompimento. E um sinal de sobrevenda que a gente poderia observar é a divergência entre preço e RSI, quando o preço ia fazendo topos cada vez mais altos e o RSI fazendo topos cada vez mais baixos. Esse mesmo sinal nós vimos no Bitcoin lá em máxima histórica, lá em 69 mil dólares, que nos dá sinais de que os investidores estão distribuindo. E essa mesma formação a gente viu novamente aqui no fundo, em 25 mil dólares. Exatamente a mesma formação, com o preço fazendo fundos com volume acima da média, fundos com volume acima da média, fundos com volume acima da média e deixando novamente a divergência. Fundos mais altos contra fundos mais baixos. E aqui o ponto em questão é o seguinte, perceba esse movimento aqui que a gente fez no 30 mil dólares. Vou pegar uma ferramenta muito conhecida entre os analistas técnicos, que é a retração de Fibonacci. Vou pegar aqui esse fundo e esse topo, que é o movimento antes dessa forte queda que a gente teve. Perceba que o Bitcoin ele fez um movimento de baixa, recuou exatamente 50% e aí causou toda essa pernada de baixa. E aqui nós tivemos, novamente, esse movimento. A gente teve um impulso de alta no Bitcoin por conta da acumulação dos investidores aqui embaixo. O Bitcoin recuou exatamente 50% e aqui tivemos o nosso impulso lá para 30 mil dólares. Então, sim, foi uma notícia que causou esse impacto, de fato. Porém, no meu ponto de vista, essa notícia ela só antecipou esse movimento. Eu acredito que o Bitcoin ele chegaria nesses 30 mil dólares de qualquer maneira. Por quê? Porque os investidores já estavam acumulando aqui nesse fundo, por diversas questões. Pode ser por conta, por exemplo, da ideia de reserva de valor do Bitcoin, né, do movimento geopolítico que a gente está vendo no Bitcoin nesse exato momento, que traz uma necessidade de reserva de valor, e é por isso que a gente faz a comparação com o ouro, que subiram da mesma forma. Pode ser por meio da escassez, por exemplo, já que teremos o halving no ano que vem, então investidores estão querendo essa escassez, né, querendo investir em um ativo escasso, ou até por conta dos ETFs de Bitcoin que estão prestes a serem aprovados. Maravilha, Fernando. Uma mensagem aos investidores que estão nos acompanhando, estão buscando oportunidades aí nesta semana. Ora no mercado acionário, como nós trazíamos aí com o Caio Sasaki há pouco, ora no mercado de criptoativos. Tem bastante gente aí nos últimos dias me perguntando sobre Bitcoin. Eu percebi um aumento do interesse pelas moedas digitais. Então, uma mensagem que a gente pode esperar para esta semana, a quais pontos ficarmos atentos? É Oriente Médio, é mais questão regulatória com a SEC? Como é que você está vendo este mercado? Não só para a semana, mas aí para um futuro um pouquinho mais próximo. Um ponto interessante que a gente viu hoje, né, foi o movimento que o Bitcoin fez com uma notícia falsa de uma aprovação do ETF. E foi uma notícia falsa que ela durou alguns minutos. Foram coisa de 15 minutos até a publicação da notícia e a BlackRock vinha falar que não, era mentira. Mesmo assim, a gente conseguiu um movimento de mais de 10% no Bitcoin em apenas 15 minutos. Ainda está subindo 3, então, né? o que eu fiquei refletindo... Oi? E ainda está subindo 3,60. Então, exato. Na verdade, ele já estava subindo próximo de 3 antes da notícia, voltou e agora está estabilizado nos 3. Né? Mas o que me chama a atenção, que me fez refletir hoje de manhã é o seguinte, e quando essa notícia for verdadeira, o quanto o Bitcoin pode subir? E é quase que iminente que em breve ela será, talvez não pela BlackRock de primeira, mas algumas outras custodiantes. Então isso mostrou para a gente, esse movimento mostrou para a gente hoje, fiquem preparados. Porque quando os ETFs vierem, o preço ele pode explodir muito. Maravilha, Fernando. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor aqui conosco. Muito obrigado mesmo.
pelo compartilhamento desse teu conhecimento, por este panorama do cenário de criptoativo, esclarecer estes pontos aí relacionados à aprovação ou não do ETF da BlackRock, essa fake news que surgiu no mercado e fez todo mundo disparar. Seja sempre muito bem-vindo ao Estoque. Muito obrigado. Até a próxima.